Muito boa tarde a todos e todas, então. Bem-vindos a mais um encontro da disciplina de Atividades Físicas e Esportes Adaptados da Universidade Federal de São Carlos. E hoje, aqui no nosso Para Sensibilizar, a gente tem uns convidados muito especiais. Eu, de antemão, já agradeço, né, a presença do Henrique, e deixo, então, a palavra com a Giovana Miranda, né, que foi quem formalizou o convite para ele, para falar um pouquinho sobre a natação por pessoas com deficiência aqui nesse nosso espaço. Obrigada, Giovana. Obrigada, Henrique. Obrigado. Oi, boa tarde, pessoal. Então, como a May já falou, eu trouxe um pouco aqui para vocês sobre a natação paralímpica. Então, eu vou mostrar alguns pontos, né, sobre ela, algumas características. E aí, encerrando a minha parte, eu abro para o Henrique contar a experiência, a vivência dele como atleta. Então, vou apresentar aqui os slides. Deixa eu... Não sei, acho que está abrindo. Isso. Não sei se abrir. Tá dando para ver? Está compartilhando, viu, Giovana? Já está no modo apresentação. Obrigada. Ok. Então, a natação paralímpica. Essas informações eu peguei todas do site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu não sei com que frequência eles atualizam o site, né? Então, se por acaso tiver alguma informação, Henrique, que você saiba que está equivocada, não está mais assim, mudou, teve alguma alteração, você pode me complementar depois. Fique à vontade, que eu não sei com que frequência que esse site é atualizado. Então, eu peguei as principais características. As adaptações na natação paralímpica, elas são feitas tanto nas largadas, quanto nas viradas e nas chegadas, como, por exemplo, os nadadores cegos. Eles têm um aviso do tapper por meio de um bastão com uma ponta de espuma quando eles estão aproximando na borda. Então, isso auxilia eles saberem em que momento do percurso, do trajeto, eles se encontram na hora da competição, né? Essa largada, ela pode ser feita também na água, no caso dos atletas que tenham algum comprometimento mais alto, que se encontram nas classes mais baixas, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, para os atletas que têm algum comprometimento, principalmente nos membros inferiores, essa largada pode ser feita já na água. E as baterias são separadas de acordo com o grau e o tipo de deficiência do atleta. Então, na natação, as classes, elas são identificadas pela letra S de swimming, e o atleta, ele pode ter classificações diferentes para o nado de peito, que é o SB, ou para o medley SM. O atleta é submetido a uma análise dos resíduos musculares por meio de testes de força muscular, mobilidade articular e testes motores realizados dentro da água. Quanto maior o grau de comprometimento, a deficiência do atleta, menor o número da classe que ele se encontra. Então, ao lado aqui, tem as classes dos atletas com limitações físico-motoras, essa classe vai do 1 ao 10. Os atletas com deficiência visual vai de 1 ao 13. E os atletas com deficiência intelectual é a classe 14. Falando um pouquinho sobre as conquistas brasileiras, o Brasil ele já conquistou 102 medalhas na natação nos Jogos Paralímpicos, sendo 32 de ouro, 34 de prata e 36 de bronze. E é a segunda modalidade que tem mais medalhas no Brasil nas Paralimpíadas, ficando atrás apenas do atletismo, que tem 142 medalhas. Então, aqui, algumas outras características
sobre a natação paralímpica. Ela é disputada por atletas com deficiências físico-motoras, visual e intelectual. As provas nas Paralimpíadas de 2016, no Rio, foram de 50, 100, 200 e 400 metros livres e 50 e 100 metros borboleta. 50 metros peito, 50 e 100 metros costa, 150 e 200 metros medley e o revezamento. E a piscina, ela segue os mesmos padrões do tamanho das piscinas paralímpicas, apenas com aquelas adaptações que eu comentei no primeiro slide que podem ocorrer. Opa. E agora eu passo a minha palavra para o nosso convidado, Henrique Nasser. O Henrique é formado em Direito, com especialização em Gestão de Recursos Humanos e Gestão Organizacional. Ele é mestre e doutorando em Engenharia de Produção, sendo o primeiro aluno com deficiência do programa de doutorado de Engenharia de Produção da UFSCar. Nadador pela categoria S4, campeão brasileiro 8 vezes, uma vez campeão mundial, 14 vezes campeão dos Jogos Regionais, 2 vezes vice-campeão dos Jogos Abertos do Interior. Então, agora eu passo a palavra para o Henrique. É da UFSCar mesmo, né, Henrique, que você faz o seu doutorado? Sim, é da UFSCar, Giovana. Isso mesmo. Estou, inclusive, na reta final, graças a Deus. Olha, que bom. Agora, a palavra é toda sua. Quiser complementar o que eu falei, ou quiser já começar contando sua experiência, você fica à vontade. Pode deixar. Primeiramente, que você falou aqui é tudo correto. São essas informações mesmo, o que acontece na classificação. Somente complementar, né, uma informação que ela é um pouco recente, que ela é mais específica aos profissionais da educação física, né? Não é nem aos atletas. Em 2017, o Código de Classificação Funcional ele passou por uma modificação, não com relação a S1, S10, ainda vale S1, S10. É somente na forma de avaliar o atleta. Se você perguntar para mim, Henrique, quais foram as mudanças? Eu não vou saber. Isso é muito específico, ele é destinado aos professores da educação física, aos que fazem curso de classificação funcional, né, que estão aptos a fazerem essas avaliações aos atletas. Então, era só isso que eu ia complementar. E eu ainda não passei, porque todo mundo que não passou por essa nova classificação, obrigatoriamente vai ter que passar. Eu não passei ainda, então eu ainda vou espero o ano que vem, acabando o problema da Covid, eu passo por essa nova avaliação. Primeiramente, muito boa tarde a todos, né? E meu nome é Henrique, eu sou aqui da cidade de São Carlos. Eu sou para-atleta da natação já desde 2007, que eu iniciei como profissional. Porém, eu pratico a natação já desde antes, desde quando eu tinha. Hoje eu tenho 40 anos, mas desde quando eu tinha meus 12 anos que eu pratico a natação. E por que eu pratico a natação, né? É uma história até curiosa, porque eu nasci com uma patologia chamada artrogripose múltipla congênita, né? O que é essa patologia? Uma patologia que causa diversas deformidades articulares nos 2 pés, no joelho, nas mãos, cotovelos, enfim. Associado às deformidades articulares, nós temos a fraqueza muscular e a falta de amplitude da articulação, né? A articulação ela não executa o movimento completo. Então, e a natação ela foi indicada para mim desde quando eu era criança para justamente fortalecer o tecido, né, muscular residual que eu tinha. Então, ele era mais focado para o tratamento da minha patologia do que propriamente para a natação.
para a competição, né? Ou seja, eu sempre pratiquei a natação como forma de, de auxiliar na minha fisioterapia. Porque hoje eu faço uso de 2 aparelhos ortopédicos, eu caminho com esses 2 aparelhos ortopédicos, mas quando eu nasci, eu já iniciei o tratamento, né? Eu nasci na cidade de Botucatu e eu iniciei o meu tratamento na cidade, em São Paulo, na ACD, né? Como todos nós conhecemos. E é ali que eu tive o contato com a água a primeira vez. Então, desde criança, desde nenê, na verdade. Porque eu fazia cirurgias ortopédicas para corrigir o pé, para corrigir o joelho. Meu joelho era fletido, né, em flexão, não fazia extensão. Então, eu tive que fazer intervenção cirúrgica para deixar o joelho em extensão. E assim poder fazer o aparelho ortopédico, né? Para eu calçar o aparelho ortopédico e treinar a marcha. Então, junto com o treino de marcha, junto com o fisioterapeuta que fazia o alongamento das articulações para corrigir, junto com as cirurgias, eu fazia a prática na piscina, né? E ali eu aprendi a nadar. Então, ali eu comecei a desenvolver e até que quando eu tive com 25, 26 anos, até que tarde, eu fui convidado, né, para integrar uma equipe de natação aqui no São Carlos Clube. Então, eu era o único atleta com deficiência, além que todo mundo era da equipe regular. E aí eu comecei a participar dos jogos regionais, dos jogos abertos, enfim. E aí eu comecei a ver alguns resultados positivos. E eu comecei a. Aí mudou o perfil, né? Então, até então que eu fazia a prática da natação minha era mais voltada ao lazer, à reabilitação. Eu passei por uma prática mais voltada para o alto rendimento, com os mesmos fundamentos do alto rendimento de uma pessoa sem deficiência. Claro, com as adaptações possíveis, mas as séries eram iguais, a progressividade das séries eram exatamente iguais. Então, a partir daí, eu fui melhorando, fui me aperfeiçoando. E aí que eu comecei a ter os resultados, né? Que você acabou de ler. E quando eu comecei a participar dos eventos, a verificar os eventos, era muito interessante, porque eu pensava, eu até tinha um pensamento que era as pessoas que tinham artrose vinham por uma categoria, as pessoas que tinham uma lesão medular eram outra. Não, não é assim. É a avaliação que é feita que vai todo mundo para essa categoria por meio de testes físicos, como você falou aqui, é o teste de MACA, né, que a gente a avaliação funcional, ela se divide em 2 fases. A primeira fase a gente vai para um teste voltado para um teste clínico na MACA. Então, os avaliadores, ele é composto por um educador físico, obrigatoriamente, né? Um educador físico, um fisioterapeuta e um terceiro, que pode ser ou um outro educador físico, ou um outro fisioterapeuta, ou um médico. Então, são 3 avaliadores que eles aferem todas as articulações, a força, a mobilidade, né, a amplitude no movimento daquela articulação. Então, eles têm até os instrumentos adequados para verificar. E eles vão anotando por ponto. Eles têm uma tabela, uma lista. Olha, o dedo da mão esquerda, o dedo do mindinho. Qual é o movimento? Ah, quando o movimento não tem força, nada é 0. Quando tem um pouquinho de força residual, eles vão pontuando de 1 a 5. De 1 a 5. E aí, ao final da fase clínica, nós vamos para uma piscina. E na piscina, eles determinam, né, que a gente execute os nados. Nado costa, nado
peito, todos o nado. Se a gente flutua, nossa flutuabilidade, enfim. E aí desculpa, eu falei que é composta em 2 fases. Não, são em 3 fases, porque a avaliação, após a piscina, eles fecham a sua classe. E geralmente as avaliações de classificação funcional, elas são realizadas, ela não é realizada em uma data isolada, ela sempre antecede um campeonato. Por que isso? Porque às vezes você concorda que a pessoa pode, no exame de maca, ao fazer a força, fazer uma força um pouco menos, tentar enganar. Então, e quando você vai para um campeonato, você não vai, logicamente, querer enganar, porque você vai querer ganhar. Então, a classificação ela só é fechada mesmo após um dia antes, no início, faz o exame de maca, depois o exame de piscina e depois durante a prova, durante o campeonato. Tanto é que no campeonato fica a arbitragem, uma arbitragem regular, né, do campeonato, e fica também junto com a arbitragem, andando em volta da piscina, os classificadores. Eles ficam. Porque, lógico, existem aqueles casos em que o classificador olha, às vezes, a amputação de uma perna do joelho para baixo e o resto do corpo não tem mais nenhuma outra deficiência. Ele é muito mais objetivo, essa classificação. Eles sabem. Agora, classificação de pessoa com lesão medular, qual foi o grau da extensão da lesão, como eu separo, por exemplo, a habilidade da natação, né? Às vezes a pessoa pode ter uma certa habilidade com a patologia. O que é habilidade e o que a dificuldade, né? Então, isso geralmente acontece nas classes, como você disse, mais baixas, né? De maior comprometimento físico. Tem comprometimento de mais de uma articulação. E aí, nesses casos, eles querem ver o atleta vamos assim dizer, em situação real, que é o campeonato. Então a classe ele só fecha quando depois do último dia de prova. Geralmente as classificações são feitas na quinta e sexta para as provas acontecerem no sábado e no domingo. E outra coisa que você aqui destacou muito bacana, né, que eu queria até comentar, é com relação, né, durante a execução das provas. Antigamente, eu sou classe S4, eles juntavam as classes S4 e faziam prova das classes S4. Agora mudou, agora é por tempo. Então, para mim ficou pior, por quê? Porque às vezes eu entro no meu concorrente do lado, não é um concorrente direto S4, às vezes é um S5 mais fraco. Então eu tenho que achar o meu concorrente naquela prova. Nós fizemos até um questionamento com a arbitragem. Por que eles fizeram isso? Para fazer o campeonato mais rápido, né? Para usar as 10 raias, porque às vezes tinha classe que usava 3, 4 raias e as demais raias vazias. Então nós estamos fazendo um questionamento dos atletas, porque os atletas de classe baixa, principalmente, nós queremos nadar junto para olhar o concorrente, né? Às vezes você fica mais fácil na piscina. E que mais? O uso por exemplo, na largada, que você indicou aqui, a largada eu faço, por exemplo, dentro da água. E tem atletas que não alcançam o suporte para segurar com a mão. Então, é permitido o uso de uma cinta extensora, que eu ponho no suporte do bloco de saída, coloco uma cinta, porque aí ela fica mais baixa. Às vezes tem piscinas em que há 30 centímetros de borda, mais a altura do bloco. Então a gente fica muito baixo, não alcança. Então, para não ter problema de eu não ter onde segurar, eles permitem o uso dessa cinta. Eu faço uso dessa cinta como diversos outros atletas
que também necessitam. Então, são as regras, as mudanças. Também há uma mudança no nado peito muito peculiar, porque tem que fazer bater a perna de numa natação regular, executar um determinado movimento. E quem não tem um movimento das pernas, como que vai fazer? Então é permitido não fazer aquele movimento para algumas classes de pessoas que não têm os movimentos das pernas. Por exemplo, a chegada do peito e a chegada do borboleta tem que ser feito com as duas mãos. Mas existem aqueles atletas que são amputados de um braço ou não, ou tem um encurtamento ou não de um braço. Então, nesses casos, é permitida a batida com uma mão, ou para fazer a batida final, ou para fazer a volta, né? Então, existem essas particularidades da natação paralímpica. Claro, você tem que adaptar a pessoa, a situação da pessoa, né? E o que eu tenho observado? A natação paralímpica está se profissionalizando bastante. O último campeonato, o ano que eu participei, foi em 2019, antes da pandemia, e eu vi que o número de para-atletas da natação, ela aumentou bastante. Está havendo um fomento muito legal. Diversos educadores físicos que antes somente se dedicavam a equipes não paralímpicas, hoje estão formando nas cidades equipes paralímpicas também. Então, isso é muito legal. E o aprendizado, né, de como, né, proceder no treinamento com uma pessoa com deficiência, o próprio Comitê Paralímpico está ministrando alguns cursos online, e a mudança, o que faz a mudança de um atleta regular para um atleta são pequenos ajustes, porque a base de treino ela é igual, a base da fisiologia das pessoas ela é igual. Eu preciso que a pessoa tenha um desempenho, tenha a parte de volume de oxigenação alta. Então, para ganhar isso, é a mesma diretriz, vamos assim dizer, né, que se usa. Então, e eu percebi que quando eu me profissionalizei, eu melhorei muito a minha força de braço, a minha força de perna, o pouco de músculo que eu tenho. Então, eu acredito que o educador físico ele tem esse papel importante, né? As pessoas que estão na área do esporte adaptado, de trazer isso, porque a gente tira essas pessoas com deficiência, primeiramente, do isolamento que às vezes elas ficam dentro da casa delas. Ou seja, não precisa também ser somente o esporte de alto rendimento. Ora, por que não fazer um esporte que eu acho até mais importante, que mesmo que eu pare de competir, eu não vou parar de praticar natação, porque ela me traz um benefício muito grande. Então, esse papel, né, que eu falo do educador ensinar os fundamentos básicos, porque vai trazer o benefício social, é o benefício da autoconfiança da pessoa com deficiência. Eu sempre tive esse incentivo, então esse incentivo da natação, para mim, ela refletiu nas outras áreas da minha vida, né? Então eu estudei, eu estou fazendo a pós-graduação, estou trabalhando, entrei em um concurso, consegui. Então tudo isso que a natação me trouxe, né, de benefício, de acreditar no potencial da pessoa, ela refletiu em todas as outras áreas para mim. Então, isso eu acho muito bacana, foi muito legal, né, na minha vida. Isso a própria professora May conhece, o Ricardo Colombo, que foi meu técnico, que me acompanhou aí por 10 anos.
eu tenho essa gratidão muito grande por ele. Assim como os médicos, os fisioterapeutas que fizeram parte da minha vida também, né? Então, aqui vocês não estão me vendo, mas eu tenho o meu comprometimento. Eu sou classe S4, mas a minha classe está em review, né? O que é? Revisão. Eu tô 4 ou 3. Ora, eu já fui classe 3, agora eu tô classe 4. Mas nós acreditamos que esse novo código de classificação funcional possa me voltar para 3 ou até para 2. Com alguns técnicos estão comentando, né, que eu converso. Que essa situação aí é que eu só não fiz ainda a nova classificação funcional porque a minha banca que eu fiz, ela é uma banca internacional. Eu fiz a banca, passei pelo exame nacional no Brasil, né, pelo Comitê Paralímpico, e depois eu passei pela banca, uma banca internacional. Para eu fazer uma nova classificação, não pode ser a banca nacional, só pode ser por uma banca internacional. Ou seja, eu tenho que esperar alguma prova, uma oportunidade de campeonato mundial. E como teve esse problema da pandemia, tudo ficou parado, então talvez retome o ano que vem, em 2022. E que mais que eu tenho para falar sobre a natação? E o Brasil, né, a gente sabe, ela é muito forte na natação paralímpica. A equipe brasileira, agora em Tóquio, no campeonato, no Paralimpíadas, ela ficou na natação, não no geral, mas na natação, acho que a terceira ou quarta melhor equipe do mundo. Então, assim como no esporte regular, na natação regular, a gente tem os Estados Unidos, a Austrália, que são os grandes expoentes, na natação paralímpica, o Brasil é o grande expoente do esporte, né? Então, como você mencionou, nós temos aí 102 medalhas paralímpicas ganha, e é interessante porque você pega o Daniel Dias, você pega o Clodoaldo Silva, que agora parou na última, em 2016. Eles foram os precursores, né? Eles foram as pessoas que abriram esse caminho. E o esporte paralímpico, ele é um eterno aprendizado até para aos dirigentes, né? No sentido de aperfeiçoar, como eu falei aqui, em 2017 foi aperfeiçoado o código de avaliação dos atletas. E acredito que não vai ser o último, que vai assim que vai acontecendo os campeonatos, eles vão aparecendo novos atletas que desafiam, né, a própria classificação. Eu fui um atleta que desafiei a classificação. Tanto é que eu já participei de 2 cursos internacionais como atleta modelo de avaliação, porque é difícil fazer uma avaliação com essa pessoa, né, comigo, né, foi no caso. Então, e aí eu acho que esse conhecimento que vai se adquirindo, ele é importante. Porque aí você vai remodelando as pessoas das classes e vai deixando a prova mais justa, né? Existe, lógico, muitos atletas que reclamam, eu fui classificado em tal classe e depois me reavaliaram, eu subi. Isso existe muito. Mas um dia eu até estava conversando com o atleta e falei, gente, mas imagine que até 10 anos, 2005, não existia o Campeonato Brasileiro. Bem ou mal, existe. Estamos nos aperfeiçoando. Entendeu? Então já é um lado bom. O que eu penso é que nós temos que democratizar, assim, divulgar mais preparar mais professores da área, fisioterapeutas, que sejam classificadores. É um número, o Brasil deve ter 15, 20 classificadores funcionais no Brasil. É um número muito baixo, né, pelo tamanho da nossa população. Então, o curso de classificação funcional, eu acredito, eu não sei como que a grade de conhecimento das graduações de educação física,
acho que pelo menos deveriam abordar de forma bem simples, para depois, se a pessoa quiser se especializar, né? Então, eu acho que isso é uma carência do Brasil, é pegar pessoas aptas, especializadas no conhecimento para fazer a classificação funcional. E ela é aberta aos educadores físicos, aos fisioterapeutas, aos médicos, enfim, ela uma gama muito grande de profissionais. Então, essa assim, seria mais a minha crítica. Por quê? Porque você democratizaria, né? Eu não precisava, por exemplo, algum atleta do Nordeste, Norte, deslocar para São Paulo para fazer uma classificação funcional. Poderíamos ter diversos classificadores credenciados pelo Comitê Paralímpico que fazem essas classificações nos respectivos territórios, né? Lugares regionalizados. Então, para adequar. Mas eu vejo, por exemplo, o Campeonato Paulista de Natação. Nós não tínhamos, até 2015, 2016, a Federação Aquática de São Paulo não agregava os paratletas, não existia campeonato de estado. E o campeonato regular pela FAP, ela é muito forte, ela é muito famosa no Brasil. Aí ela começou a fazer os campeonatos paulistas, que também o tempo é tudo marcado. Se eu bater um recorde no campeonato paulista, ele vale como internacional, vale tudo. Ele é chancelado. Então isso foi um grande salto também. Por quê? Porque acontecem nas cidades interiores. Por exemplo, São Carlos, Araraquara aconteceu um campeonato paulista com mais de 250 atletas. Bauru acontece paulista. Vai acontecer um agora em novembro, que eu acho que eu vou participar, em São Caetano. Então, democratizou mais ainda o esporte paralímpico. Então, eu vejo que esse processo, né, do esporte paralímpico, ela foi muito bom, muito bacana para o desenvolvimento do esporte. E acredito que o grande protagonista, né, junto com os paratletas, são os professores de educação física. São os grandes incentivadores, porque você levar uma equipe sem deficiência é um jeito. Levar uma equipe com pessoas com deficiência é outros desafios que eu acredito que bem maiores. Então, e os professores e os educadores físicos são os grandes protagonistas disso, desse fomento, né, do esporte paralímpico, principalmente a natação. Então é isso, né? É isso que eu queria deixar. Não vou me alongar muito, mas essa minha vivência, essa minha experiência aí que eu tive nesses anos, 13 anos aí como paratleta. Maravilha, Henrique. Eu não me canso de ouvir você falar. É uma aula, né? É um tratado, gente. A clareza que esse rapaz tem é muito bacana sempre, né, Henrique? Você aborda essa questão de uma forma tão ampla, né? Vamos ver se a turminha tem alguma questão, que pode ser ou pelo chat, ou podem abrir o microfone também, trazer para a gente, né? Mas enquanto a turminha vai pensando aí, Henrique, eu estava aqui refletindo, né, nas suas palavras, e achei que foi muito bom você ter vindo hoje, em especial, porque a gente, na disciplina de Atividade Física e Esportes Adaptados, tem essa abordagem macro do esporte, da atividade física, né, nas várias dimensões humanas. Então, como você falou, no seu caso, começou mais especificamente pela vertente da reabilitação, né, com a preocupação terapêutica. Aos poucos, você foi se preocupando com os benefícios para a sua saúde e, de repente, você estava competindo, né, sempre com o apoio da família e tal. Então, isso é o que, inclusive, norteia a organização dessa disciplina,
né? Então, só para a gente se situar, a gente deu uma introdução à prática de esporte por pessoas com deficiência, né, no geral, não só falando de esporte adaptado, ou paralímpico, ou convencional, né? E aí a gente tem abordado, então, no primeiro momento a gente falou do esporte como reabilitação, uma contribuição do professor Fred Ribeiro, do Sara Kubitschek, né? Na semana passada, a gente falou um pouquinho do contexto do esporte adaptado no contexto da educação, no contexto educacional, com a professora Melina. Hoje eu vou falar mais diretamente sobre a questão do contexto do lazer, e semana que vem a gente vai falar do contexto do rendimento também, né? E aí eu até espero ter um espaço para conversar um pouquinho mais sobre a minha experiência também como classificadora, não na natação, né, porque cada modalidade esportiva tem os seus próprios parâmetros e critérios de elegibilidade, mas você trouxe pontos aqui muito importantes, né, para a gente refletir. Então, eu achei que foi um momento, assim, super oportuno, né, da sua fala, e fico muito agradecida. A minha pergunta para você, Henrique, é assim: você comentou, então, desse seu envolvimento, né, com a natação, inicialmente partiu do apoio da família, passou por um apoio institucional na ACD também, que foi quem efetivamente colocou o Henrique na água, né, onde você deu as suas primeiras braçadas aí, né, e até chegar num momento, numa fase de competição, junto a outros atletas aí. O Henrique, como estudante, né, como uma criança que frequentou o ensino básico aí, na rede regular de ensino, você teve alguma oportunidade? Como é que era na sua época? Se hoje você vê alguma mudança, algum avanço, ou se continua a mesma coisa, em relação às oportunidades que uma criança tem para vivenciar o esporte adaptado, o movimento humano nas escolas? Como é que você se sentiu ao longo desse processo? Eu acredito que hoje o esporte adaptado está muito mais difundido. Porque eu comecei a frequentar a escola, isso no meio da década de 80 ao final, né? Eu acho que em 86, 87, que eu entrei na escola. E o esporte, assim, se nós falarmos sobre acessibilidade, né, de um aspecto geral, ainda se caminhava muito aos passos lentos sobre acessibilidade. Inclusive, a minha pesquisa de doutorado é sobre a acessibilidade nos ambientes aeroportuários, né? Então, hoje existe, nossa, é muito difícil hoje, né? Com toda a informação, com toda a internet. Então, vocês imaginem isso há 40 anos atrás. Então, talvez a exclusão das pessoas com deficiência era mais acentuada, entendeu? Mas aí a culpa da exclusão era a família que não queria pôr a participar essa pessoa com deficiência, essa criança, por uma superproteção, talvez, ou as escolas não estejam preparadas para receber essas pessoas, entendeu? Como lidar com essas pessoas, né? O que fazer, né? Com elas. Então, eu vejo que hoje, pelo esporte paralímpico, pelo o programa de inclusão dessas pessoas nas escolas, talvez tenha melhorado. Porém, é um ideal ou não é? Eu acredito que ainda nós tenhamos que melhorar muito, muito mesmo. Primeiramente, ela continua ainda com a falta de acessibilidade. As pessoas, nós somos hoje, se você pegar pela estatística, que eu estava fazendo uma palestra pelo Rotary, por exemplo, em São Carlos nós temos 300 pessoas com deficiência visual total.
Não é baixa visão. É pessoas com deficiência visual total. Pessoas que não enxergam nada. Onde elas estão? Entendeu? É estatística. Eu estava até debatendo com uma pessoa com deficiência visual nessa palestra do Rotary. Ele falou, onde essas pessoas? São 300, não é 10, 20. Isso em São Carlos. Entendeu? Então, aí começa um desafio. É um desafio do movimento das pessoas com deficiência, você tentar adotar políticas públicas, né, de inserção de programas, uma coisa é você colocar as pessoas nesses ambientes e preparar os profissionais desses ambientes para receber essas pessoas, né? Então, é a barreira atitudinal que a gente chama, né? Então, hoje, que nós só falamos sobre barreiras arquitetônicas, que é uma escada aqui que atrapalha, ou uma rampa mal feita, mas existem as outras sete tipos de barreira. É a atitudinal, urbanística, nos transportes, tecnológica, de equipamentos assistivos adequados, entendeu? Então, o rol de barreiras ela é muito maior. Então, o preparo das instituições precisa ser feito, porque essas pessoas estão aí. Então, onde colocar, onde alocá-las? Isso é um ponto até interessante, eu vou até comentar aqui na minha tese, que nós primeiro precisamos alocar essas pessoas nesses ambientes. Por exemplo, eu estou falando em ambiente de processo de viagem aérea, colocá-las. Aí nós temos que avançar. O que é um avanço? É colocar essas pessoas em participação igual, por meio de um conceito do desenho universal, né, dos ambientes. Ao invés de eu fazer um banheiro adaptado, porque todos os banheiros não podem ser adaptados. Ao invés de eu fazer uma entrada principal com escada, porque a entrada principal já não é adequada com uma rampa. Entendeu? Esse é o princípio do desenho universal. Então, eu tô fazendo análise de normativas, né? Que a própria normativa é errada. Porque imaginem vocês o seguinte, a gente tem reservado, por exemplo, no ônibus, uma vaga, 2 vagas para as pessoas com deficiência. Imagine 40 cadeirantes foram pegar o mesmo ônibus. Não dá. Mas a lei fala que tem que ser 2. A lei está errada. Então, é o princípio do desenho universal. O uso tem que ser todo. Ao invés de eu ter uma vaga específica de estacionamento, todas as vagas devam ser dimensionadas corretamente do estacionamento. Então, esse é aí eu estou falando em avançar ainda mais. Entendeu? Então, esse talvez seja o desfecho da minha tese, né, de doutorado. Mas eu vejo que precisamos melhorar muito. E o primeiro passo acho que a barreira atitudinal, né? A gente tirando, por meio da difusão dessas informações, isso já, acho que 50% dos problemas já são resolvidos. Porque o problema arquitetônico é mais simples de você conseguir solucionar. O problema de algo, de equipamento assistivo, tecnológico, é mais dá para solucionar. É visível, eu acho que né? É o problema da conscientização. As barreiras atitudinais são mais sutis, elas não são tão visíveis como as demais barreiras. São visíveis, exatamente. Exatamente. Essas barreiras é que realmente impedem, muitas vezes, a participação das pessoas com deficiência, seja ela no esporte, seja ela em outras áreas, né? Então, isso é que eu acredito que seja um ponto de partida para começar, né? As escolas já tem que começar o ensino, tem que começar a difundir entre os professores, né, os educadores de forma geral, né? Não é só o educador físico, mas todos os educadores, quem está E é um processo, né? É um processo lento, né? Às vezes demora uma geração, 2 gerações, mas eu acredito que
ponto de partida nós temos que fazer, né? Deflagrar esse processo. Perfeito, Henrique. Muito legal. Eu acho que você consegue, com uma tranquilidade, né, navegar por tantas áreas diferentes aí e articular esses conceitos, né, de uma forma tão natural. Puxa vida, muito obrigada, né? Tem uma perguntinha aqui para a turminha, vamos lá, vamos ver. O Henrique falou várias vezes que ele pertence à classe S4. Alguém sabe comentar alguma coisa sobre essa classe? Por que o S? Se esse número 4 representa, né, uma condição de deficiência mais ou menos severa? Como é que vocês veem isso aí? Alguém chuta porque S e não M? Boa tarde, Mi. Esse do S eu lembro, né, que é devido ao esporte, né, como natação em inglês é swim, né, swim, algo assim. O S é disso, né, depende do nome do esporte. E o número, eu não sei agora se é exatamente assim, mas acho que quanto maior o número, é menor o comprometimento, é isso? Perfeito, Renan, muito bom, querido. Então, só para vocês entenderem, né, quando o Henrique coloca essa questão da reclassificação dele, ele estava acostumado a competir como S3, né? A partir do momento que esses parâmetros são mudados, né? O Henrique, no caso, passou a competir com atletas com comprometimentos menores. Então, ele passou a ser mais desafiado, né? Então, toda esse questionamento que o Henrique fez foi nesse sentido. Agora, imaginem vocês, não sei se vocês estão lembrados, né, na época, André Brasil, que já era uma classe limítrofe, né, ele era elegível na natação adaptada, mas ele pertencia à classe com menor limitação. A partir do momento em que esse código e esses critérios de elegibilidade e parâmetros de classificação foram revistos, né, André Brasil, que tinha trazido muitas medalhas para a nossa pátria, né, para a nossa nação, ele ficou de fora disso. É uma situação muito complicada. O Henrique ainda, né, assim, por mais difícil que seja, ele continua com a possibilidade de competir ali. Agora, um atleta que, de repente, não é mais elegível, ele cai num limbo, porque ele nem pode concorrer, pode participar dos esportes paralímpicos e nem dos esportes olímpicos, né? Então, essas questões que o Henrique coloca, eu quero deixar aqui como gatilho, né, para a gente, na nossa próxima semana, quando a gente vai abordar essa questão do esporte como rendimento e competição, tá? Então, Henrique, muito obrigada pela sua colaboração. Parabéns, Renan, pela resposta. Giovana, adorei seu convidado. Não sei se você quer deixar algumas palavrinhas aqui. Da minha parte, eu deixo o convite para o Henrique. A gente tem uma outra apresentação agora, que é o Homero, que vai conduzir, né? E, na sequência, eu vou dar continuidade à aula. Eu imagino que você esteja bastante assoberbado com a proximidade da sua defesa de doutorado, né? Estamos aqui na torcida. Então, te deixo muito à vontade para continuar conosco, né? Ou, se preferir, cuidar dos seus tantos outros afazeres, fique muito à vontade. Muito obrigado, May, mais uma vez. Eu vou ter uma reunião agora, virtual, com o meu professor orientador, tá? A gente ajustar, discutir a banca. Mas mais uma vez, eu fico feliz em participar junto aqui com vocês, poder contribuir com alguma informação. É sempre bacana, sempre legal. Pena que uma situação é a questão virtual, né, que vocês estão me vendo. Outra questão, acho que presencial é melhor, é mais rico a gente conversar, porque vocês podem me ver completo, perguntar sobre a minha patologia, enfim. Como vocês não estão me vendo, só o rosto, então não dá para ver o restante. Então, mas é muito rico quando é feita de forma presencial.
Espero ano que vem, outras vezes, você pode me chamar presencial que eu vou. E muito obrigado pela participação, pela oportunidade de estar discutindo uma temática tão importante. Excelente, Henrique. E ó, avisa a gente, passa o link, né, da sua defesa. Sim, vou. Eu adoraria assistir, né? Que é uma temática que me interessa demais, tá? Divulga o link da defesa aqui. Não, vou divulgar, pode você. deixar. Perfeito. Pode deixar, então, May. Eu Muito gostaria também obrigado. só de agradecer ao Henrique, a presença dele, por ter topado, ter sido tão solícito comigo pelo WhatsApp, né? E como a May falou, no que pudermos ajudar, estamos à disposição. Quero também participar de sua defesa, já estou aqui mandando boas energias. Obrigado. Boa sorte nesse seu trajeto. Muito obrigado. Beijo, Henricão. Boa sorte Tchau. aí. Obrigado. E aí, Homero? Como é que é? Tá preparado? Que tema que você vai trazer para a gente hoje? Vai ser surpresa para nós? Estou preparado, meio. Vou falar sobre a esgrima e cadeira de rodas. Máximo, que legal. Vamos lá, então. Por aqui. Tá aparecendo a tela? Tá sim, Homero. Certo, beleza. Então, boa tarde, né? Boa. Eu escolhi, né, a esgrima e cadeira de rodas, primeiramente por ser algo diferente, assim, eu não conhecia também, queria algo para eu descobrir. E não, eu achei assim, né? Não foi do nada, foi depois do documentário do Rising Phoenix, né? Que a Beatriz viu, né? Ela fala conta seus relatos, conta como é que é a esgrima e cadeira de rodas. Eu vi lá, eu achei muito legal, bastante interessante, bem bonito, né? Aquele controle de tronco para esquivar, para atacar. Pensei, é esse mesmo que eu vou fazer. Bom, a esgrima cadeira de rodas, ela foi desenvolvida pelo Ludwig Guttmann, que a gente já conhece, né, em 1953. E até 1955, as regras elas não estavam tão bem estabelecidas assim. E só a partir desse ano, de 55, que ela passou a entrar no cronograma dos Jogos Paralímpicos e que ela teve, né, as regras adaptadas da esgrima convencional. Ela está presente desde 1960, né, dos Jogos de Roma, que é uma das mais tradicionais. No Brasil, os primeiros registros são do início dos anos 2000, por esse aqui, ó, que está na foto à direita. O Valber, meu amorzão! Queridão, Ele mesmo. Fiz mestrado juntos. Ele foi, né, um dos pioneiros, né, o principal nome no desenvolvimento da esgrima cadeira de rodas aqui no Brasil, dos incentivadores, né? Mesmo com a falta de recurso, com a dificuldade em adquirir os materiais necessários para a prática, ele foi lutando, né? Foi correndo atrás, conseguiu montar uma equipe. Ele se tornou coordenador da modalidade pela Bradecar, que é a Associação Brasileira de Desporto em Cadeira de Rodas. E lá ele organizava, né, os eventos, difundia mais o esporte, ensinava e tudo mais. E a partir disso, a esgrima foi crescendo dentro do país, foi se desenvolvendo. E a outra é a Andrea de Mello, que está aqui embaixo, que ela foi a primeira atleta brasileira da esgrima. Ela, nos meados de 1990, ela sofreu um AVC, ela foi se tratar lá nos Estados Unidos, e lá no país ela, né, teve o primeiro contato com a esgrima, começou a praticar, gostou, né, e foi participando de competições internacionais, foi crescendo, até chegar nas Paralimpíadas. Ela disputou 96, 2000, 2004 e 2008 ela disputou, mas ela foi representando nos Estados Unidos. Nos outros ela disputava pelo Brasil mesmo. As categorias aqui são divididas
por A, B e C, onde C é a mais severa e A é a menos comprometida. Eu pus aqui, né, no slide de maneira bem simplificada, né, mas eu queria trazer de uma maneira mais completa para a gente entender. Então, ó, atletas da categoria A eles têm um bom equilíbrio sentado, sem suporte de pernas e braço armado normal, como, por exemplo, paraplégicos de T10 a L2, ou atletas com pequenos resquícios de amputação abaixo do joelho, ou lesões incompletas abaixo de T10, ou deficiências comparáveis, desde que as pernas ajudem na manutenção do equilíbrio sentado. Atletas com bom suporte das extremidades superiores e braço armado normal, como lesões abaixo de C4 ou deficiências compatíveis. Na categoria B, são atletas com equilíbrio sentado e braço armado normal, com paraplegia do tipo T1 a T9, ou tetraplegia incompleta, com sequelas mínimas no braço armado e equilíbrio sentado. Na categoria C, são atletas sem equilíbrio sentado, que tenham limitações no braço armado, não possuindo extensão eficiente do cotovelo e não possuam função residual da mão, ou a extensão funcional do cotovelo, mas uma flexão dos dedos, fazendo com que seja necessário fixar a arma com atadura ou uma bandagem. Bom, as provas elas são disputadas em florete, espada e sabre, tá aí na foto da esquerda para a direita, né? E o florete, os toques são válidos quando são feitos no tronco do adversário, usando a ponta da arma. Na espada, os toques são válidos em qualquer parte acima do tronco, né, acima do quadril do adversário, e também são feitos com a ponta da espada. E no sabre pode ser feito também o toque acima do quadril e com a ponta, ou então com a lâmina, né, da arma. Calma, deixa eu voltar aqui. Atualmente, a categoria sabre ela é disputada somente no masculino. E até 1972, as mulheres só podiam competir no florete. A partir desse ano que elas puderam competir também na espada. Bom, a pista ela possui 4 metros de comprimento por 1,5 de largura. E as cadeiras são fixadas em trilhos. E essa distância, né, que eles ficam é baseada no atleta de menor alcance, para que, né, os dois possam se alcançar, se tocar. E caso a cadeira ela se movimente do lugar que ela está, a competição é interrompida, né, para colocar de volta no lugar certinho e poder retomar a competição. Nas competições individuais, a primeira fase ela é composta de um round de 3 minutos, ou então até alguém alcançar 5 pontos. E nas demais etapas são 3 rounds de 3 minutos, com intervalo de 1 minuto entre cada round, e vence quem alcançar 15 pontos, ou então ao final do cronômetro, quem tiver mais pontos. Se por acaso terminar empatado, né, no final do tempo, eles vão para a prorrogação, a golden score, que aí é adicionado mais 1 minuto, e quem fizer o primeiro ponto primeiro, né, vence. Também pode ser feito a esgrima por equipes, que são compostas por 3 atletas, sendo que é obrigatório ter pelo menos um atleta da categoria B e vence quem somar 45 pontos. Para fazer a contagem, né, desses pontos, tem um sistema, né, de sensores presente na roupa e também na espada, que quando você toca, seu adversário vai acender uma luz na sua cor, né? Se você é o verde, é verde, se o adversário é vermelho, dele é vermelho, e quando há um toque que não é válido, acende uma luz branca. Bom, para a prática, né, da esgrima, é composta de uma jaqueta, uma máscara, a luva, e no florete é usada uma proteção nas rodas da cadeira, e no sabre e na espada é também utilizada uma coberta, né, metálica para proteger as pernas também do atleta. E agora eu gostaria de passar o primeiro vídeo aqui.
E se eu fizesse, daria certo? Se eu fizesse no colégio, tu tem que arriscar. O esgrima na cadeira de roda no Brasil começou em meados do ano 2000. A Copa do Brasil é o primeiro evento do ano das cadeira de rodas, né, do CBB. É um evento que participa com as 3 armas, as 3 modalidades de esgrima que a gente tem. Que é o florete, a espada, e pela primeira vez a gente teve a prova de sabre masculino. Procurou então um pouco mais lá fora como é que acontece o sabre em cadeira de rodas, né? É uma arma de convenção como florete, mas ao mesmo tempo ela é de corte, então se eu tocar com a lâmina em qualquer parte da lâmina é válido. A espada a gente usa uma saia que isola o ponto no momento que a espada chega até a saia. A espada vai no toque de ponta da cintura para cima. O florete só vale o toque de ponta na região do tronco. As pessoas podem até pensar, mas aquelas espadas cortam, elas não cortam, é um esporte totalmente seguro. A máscara que ela suporta o tiro, elas não furam, a roupa da gente não corta, não machuca. Do braço do atleta sai um fio, é ligado na água, vai passar pelo braço do atleta, que vai ligar nessa caixinha. Então, quando o atleta efetua um toque, vai acender a luz e o juiz vai ver que houve o toque, e é a marcação. Uma fração de segundos que tem que decidir a atuação em cima da reação do teu adversário. Você trabalha sobre um erro do adversário, você simula um erro. A gente fala que é como se fosse um debate. Não é um esporte instintivo, é um esporte extremamente tático. Essas competições são importantes. Primeiro, para que nós possamos fazer com que os atletas se confrontem, daí nós possamos estabelecer um ranking para formar a equipe paralímpica, que é a que representa o Brasil nas provas internacionais. Quero continuar a primeira do ranking nas 2 armas para estar lá em 2016. Se hoje eu estaria dentro. Quero continuar nesse ritmo. Eu até brinco com eles que há uns anos atrás eu jogava com eles, eu não tinha muita dificuldade. Hoje já tem que se pensar um pouco, né? Porque se bobear eles querem meter o laço mesmo. Bom, em Tóquio, nas Paralimpíadas, agora que teve, o Brasil foi para lá com 4 representantes. E a primeira é a Carminha, ela fez suas estreias nos Jogos Paralímpicos, ela é da categoria A. A Mônica, também categoria A. O Wanderson, categoria B. E o Giovanni, categoria B, seria o nosso maior atleta de hoje em dia, né? Ele já foi campeão mundial em 2020, foi terceiro em 2019, terceiro também em 2018, além de ter conquistado o ouro em Londres e a prata agora em Tóquio. E agora eu vou trazer outro vídeo aqui sobre uma reportagem que o Esporte Espetacular fez antes dele ir para Londres disputar as Olimpíadas. Para nós está sem áudio, Mero. Eu vou pegar uma parte aqui antes, a partir desse momento aqui. Giovanni Rissoni e a mania de ser pioneiro. Primeiro esgrimista brasileiro cadeirante a conquistar uma medalha de copa internacional. Primeiro esgrimista brasileiro cadeirante a disputar uma Paralimpíada. Ele é uma referência nossa dentro do esporte, porque o que nós não conseguimos, ele conseguiu.
cedinho, sobe a rua de terra, a rua de asfalto, pega o ônibus. Muita sorte que vai pegar isso. No caminho, recebe uma mão. Terminal, plataforma, trem. 10 primas são muito. Oi, para falar em Pedro de Londres. Valeu, obrigado, cara. 3 horas depois, chega ao quartel da Polícia Militar em Porto Alegre, aqui onde treina há 4 anos, desde que foi forçado a abandonar 2 sonhos: o futebol, onde me chamavam, né? Vamos lá, Cacá. O exército. Serviu o quartel, eu me sentia dentro daquela farda, né? A farda e a bola ficaram para trás no dia 19 de novembro de 2004. Vindo para Porto Alegre, os caras assaltaram, né? E o Valério estava comigo, né? Quando a gente percebeu que era um assalto, eu fui. Saí, tomei as costas, né? Fiquei 4 meses internado, entre a vida e a morte. O projeto ficou com um passo. Depois que os pés de Salvador nem espírito. Giovanni tinha 21 anos. Na verdade, a gente não espera nada, né? Quando vê assim, do nada assim, né, acontece, aí a gente muda totalmente a vida da gente, né? Depois de 1 ano em casa, deprimido, um amigo apresentou ao basquete em cadeira de rodas. Logo em seguida, Giovanni conheceu a esgrima. Gostei da cadeira de tanto, mas vendendo a minha cadeira de basquete, ficando com pessoas assim. Hoje alguns estão sorteados comigo, né? Porque eu me identifico com a esgrima. Uma troca que mudou a vida dele. Talvez a trena explique um dos segredos dessa carreira avançada. 1,93 m, de uma ponta a outra. O homem é grande. Giovanni tem uma das maiores envergaduras do circuito mundial. Como a esgrima é a cadeira de roda, ele leva muito em consideração o deslocamento de braço, tronco. Quanto maior for isso, mais vantagem ele tem, porque ele vai atingir o adversário dele uma distância maior. Eu acho que ele tem um movimento mais rápido do que nós. A regra da esgrima é a mesma para cadeirantes ou não. Vence quem atingir mais o adversário durante os 3 assaltos de 3 minutos, ou quem fizer primeiro 15 pontos. Na preparação para Londres, Giovanni treinou até com não cadeirantes, como João Souza, um dos principais brasileiros na esgrima. Bronze no Bando Rio, presente nas Olimpíadas de Pequim. João treinou sentado, com as pernas amarradas. O 15-13, o jogo, bem equilibrado, né? Vai ganhar, né, cara? Mas, infelizmente, o cara é mais forte que eu. Brasil, o país da bola. E graças a Giovanni, por que não? O país da roda e da espada. Quero ver assim, ó, final de combate, e o Giovanni é campeão. E para finalizar, queria trazer também mais um combate aqui das Paralimpíadas do Rio. Vou deixar sem áudio porque está bem baixinho, então mal dá para ouvir. Aqui na esquerda, né, a Beatriz Viu, que estava no Rising Phoenix, trazendo seus depoimentos, seus relatos. Você pode ver, ó, que é muito rápido. Está no primeiro round ainda, faltando 2 minutos e 32 e já está 13-1. Aí, ó, o toque inválido, levanta a luz branca. Toque válido, vermelho. É isso aí que eu trouxe hoje. Que esporte lindo, né, gente? Puxa vida. Muito legal, Homero. Adorei a escolha do tema.
É raro, né, a gente se aventurar a falar, dissertar sobre uma modalidade que às vezes a gente não tem tanto conhecimento, então gostei bastante aí da sua ousadia, achei a apresentação super completa, né? O Giovanni Guissoni teve aqui em São Carlos já por 2 vezes, acho que em 2017, quando a gente fez aquele evento em parceria com o Sesc São Carlos, no Sesc de Atividade Física Adaptada, né? E acho que em 2019, se não me engano, também. Uma simpatia de rapaz, né? E muito bacana, viu? Perguntas, gente, para o Homero? Eu tenho, só na reportagem eu não consegui ouvir direito. O Giovanni, ele levou um tiro, foi isso? Foi. Tentaram fugir de um assalto, o cara acabou disparando, acertou ele. Aí ele foi parar numa cadeira de rodas, foi isso mesmo. Isso, pelo que eu entendi, ele está na classe B, que é aquela classe intermediária, né? Isso. A Bia, essa italiana que a gente viu no filme Rising Phoenix, ela seria uma classe C. Sim, isso, ela classe C. Uhum. Bem bacana. E uma outra pergunta, não sei se o Mero sabia responder, mas quando tem a prorrogação, aí não tem tempo? Ou é só quem quiser primeiro? Repete que travou aqui no começo da pergunta. Quando tem empate, né, e tem a prorrogação, né, que é o Golden... Isso, Golden Score. O Golden Score, ele não tem tempo, é só quem acertar primeiro. É 1 minuto, tem 1 minuto para acertar primeiro. E aí, se ninguém acertar... Se ninguém acertar, acho que... Eu acho que... vai repetir isso, continua, Dá mais um intervalo e vai de novo. Legal. Muito bom, pessoal. Parabéns aí, Homero. Esse vídeo da Beatriz é muito bom, né? Que acho que é a cena que tem no documentário, inclusive, né? A cada ponto, ela gritando assim, nossa, muito bom, muito bom. Oi, Giovana, pois não? Não, só perguntar, eu não entendi muito bem a finalidade daquela manta que eles usam. É uma proteção também, como se fosse um cobertor? Eles chamam de saia. Penso eu que é também uma forma de proteção para os atletas, porque alguns dos implementos, né, o florete, a espada, são muito pontiagudos. E acho que para não enroscar na própria indumentária, na parte de fixação dos atletas, né, eu acho que isso facilita, inclusive, para os árbitros avaliarem os movimentos. Essa aqui é a minha percepção, não sei se o Homero tem algo a completar. É isso mesmo, tanto para proteger, né, a pele da cadeira, e isso, né, de detecção dos pontos, para saber se foi o toque válido ou não. Maravilha. Muito bom, queridos. Antes da gente fazer um intervalinho, eu queria deixar eu só fazer algumas considerações aqui, tá? Primeiro, em relação... Eu acho que somos nós aqui, né? Gabriel, Homero, Giovana, Renan e acho que Nicolas, que as pessoas que eu percebo que estão alimentando o Classroom, estão fazendo o upload dos relatórios, né? Ainda que com algum atraso, não tem problema, viu, gente? Queria agradecer o fato de vocês serem compreensivos aí com a minha condição também. Eu tive um pós-operatório complicadinho, agora que eu estou conseguindo voltar. Eu ainda estou afastada, né, teoricamente, até final de novembro, mas agora eu já estou, assim, me sentindo mais disposta, mais tranquila para... E também me distrai, eu não queria ficar sem fazer nada, não. Mas agora, os primeiros dias foram muito intensos, assim, eu tinha que sair 2 vezes por dia para fazer curativo, sair às vezes uma 3ª vez para medicação endovenosa, e eu não tive sossego. E agora já está tudo mais tranquilo, então agradecer a compreensão de vocês, pedir para vocês aguentarem firme, e a gente vai continuar tentando fazer o melhor possível, tá? Então, hoje, como eu antecipei na fala do Henrique, né, a gente vai falar sobre atividade física e esportes adaptados no contexto do lazer,
Então, eu vou fazer uma apresentação, trazer alguns videozinhos também. E na semana que vem foi decretado recesso, porque segunda-feira é dia 11 e na terça-feira, dia 12 de outubro, né, feriado nacional, então a reitora decretou recesso. De qualquer forma, a atividade prevista já estava planejada para ser uma atividade assíncrona, por conta desse, eu imagino, né, que alguns de vocês tenham compromissos aí de lazer ou trabalho nesse feriado, tá? Então, na semana que vem, a atividade assíncrona prevista seria o terceiro e último filme, que se chama Crip Camp, na tradução literal, né, Acampamento de Aleijados. É um filme do Netflix e vai contar um pouquinho de como é que começou esse movimento que vocês, a Giovana deve ter estudado muito isso no curso de educação especial, né? Vocês chegaram a assistir esse filme, Giovana, do Crip Camp? Não assistimos, já ouvi falar, mas eu nunca assisti, não. Eu acho que vocês vão gostar, porque é um documentário, né, com imagens da época, da década de 70, e foi um movimento muito importante, porque foi isso que acabou desencadeando essa abordagem sociológica da deficiência, conhecida por Disability Studies, ou seja, nada por nós sem nós. Né? A partir desse momento que as pessoas com deficiência se reúnem nesse acampamento de verão, que é algo muito típico da cultura americana, né? A gente vai falar isso da cultura dos acampamentos nos Estados Unidos hoje, também vou dar um outro exemplo para vocês, mas esse foi um ponto de partida de reunião, congregação da comunidade, né, de pessoas com deficiência, e a partir daí eles começaram, né, a participar mais ativamente, defender, lutar pelos seus direitos, então vale a pena vocês assistirem, tá? Vocês 5 têm Netflix? O Nicolas não está aqui, mas vocês conseguem acessar sem problemas? Tá, ok, belezinha, gente. E aí, no dia 18 de outubro, a gente, então, vai ter um outro encontro, tá, síncrono. Eu vou falar vou trazer alguém para o Parasensibilizar, e a gente vai falar da continuidade das dimensões sociais, né, nós vamos falar de atividade física e esportes adaptados no âmbito do esporte de rendimento, tá? Então, embora não tenhamos mais nenhum de nós a apresentar aqui, né, eu vou continuar trazendo convidados, tá? Porque eu acho que é importante para vocês terem esse contato. Vou trazer alguém do esqui, vou trazer alguém, sei lá, do paratir, da natação. A natação a Gi já trouxe, né? Vou convidar conhecidos de outras modalidades aí que possam estar enriquecendo para a gente ter um momento de conexão nos nossos encontros, tá? Gente, agora são 3h22, vamos fazer um intervalinho rapidinho, fazer um xixi. Eu não vou nem desligar a minha internet aqui, só vou dar um pause na câmera e no microfone, porque acho que o problema de conexão tem sido geral aqui, tá? A gente volta, então, em 8 minutos, tá bom? Até já!